Oi, 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 minha gente linda, minha gente gostosa, minha gente delícia. Bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio nessa nossa quinta temporada aqui de DR Boa. Comigo, Kátia Damasceno, a sua host. E comigo, Dr. André Vinícius, o seu co-host, para receber nessa Quem? bancada uma grande amiga que pela risada você já foi, ela já se entregou. Dela. Já Já gostei. se entregou pela risada. Já gostei. Uma grande amiga, uma das maiores obstetras que o Brasil já conheceu e o mundo, porque ela é internacional. Adoro. A história dela voltou recentemente para o Brasil, mas ainda não apareceu. Então, ela está de volta aqui, está no meio de nós. Doutora Bruna Pitaluga! Que coisa boa, minha amiga, receber você por aqui. Obrigada, é uma honra. Uma delícia maravilhosa. Ela é maravilhosa. Já gostei da risada. E Obrigada. outra, acabei de saber que ela é de Brasília. Sim. Eu moro em Brasília, ela mora em Brasília, nunca nos encontramos e a gente veio para São Paulo para se conhecer aqui. Só São Paulo e ele pra fazer isso. com a Olha gente. aí, Só. tu podia ter sido minha obstetra em Brasília, gente. Podia, Olha aí, podia. olha. Minha perdemos obstetra é a doutora Giovana Mendonça. Conheço muito Giovana. É, muito. Um doce mas de criatura. Ela é, não é? Um doce de criatura. Ela falou, hoje em dia eu tenho dois. Tem a Giovana, que cuida de xerolaninha, faz meu preventivo. Que devo confessar que dei uma abandonada em Giovana, uns 2, 3 anos. Porque aí comecei a fazer reposição com o André, falei, deu tudo certo. E parei de fazer preventiva. Eu falei, então, tem que voltar lá, né? Então, tem um negócio que tá precisando. Vamos Um negocinho. Um detalhezinho aqui. Aí voltei nesse começo do dia, ela falou, mulher, tem 3 anos que você não vai. Eu falei, mentira, não tem. Ela tem. Não é possível. Eita mesmo. Mas ela é minha gineco. Deixa eu ver, ó. O Vini tá com 24 anos. Então, eu tenho 4 filhos. Dos meus 4 partos, ela fez 3. Ela só não fez o primeiro. Uau. Mas eu tô com a Giovana, bodas de prata, 25 Uau. anos. Olha aí, só, Giovana. olha só. 25 anos. E aí, dentro desse cenário, já quero começar para fazer valer cada minuto desse tempo aqui. Bruninha, ela criou uma metodologia, por assim dizer, de enxergar o pré-natal de uma forma diferente, né? Então, traz um pouquinho, Bruno, do que é isso, como é que você passou para, assim, começou a raciocinar que existia uma forma diferente de se fazer uma assistência materno-fetal e como é que surgiu essa história do pré-natal do século XXI. Em Brasília, me formei na UNB. Certo. E fiz residência na UNB. E durante todo esse período acadêmico, eu estava lá, era residente homenageada, chefe dos residentes, estava tudo by the book. Até ter meu primeiro filho, e no meu primeiro filho eu fiz exatamente aquilo que eu tinha aprendido, mas eu não tive o resultado que eu queria ter tido. Então eu tive complicações na gestação. E aquilo ali me despertou, eu falei, peraí, mas eu fiz tudo o que estava escrito, estava tudo obedecendo ali a regra direitinho, e de repente o negócio não está funcionando como deveria. E aí eu fui procurar informações em outros lugares, e eu fui ver uma obstetrícia em outras especialidades, em outras áreas. Fui procurar informação sobre nutrição, sobre medicina funcional, sobre a placenta, imunologia reprodutiva, enfim. E aí eu mergulhei no mundo que era completamente novo, um mundo totalmente diferente do que eu tinha aprendido. E assim surge o pré-natal do século XXI, para romper uma barreira aí com o que a gente está vendo ainda de assistência ao pré-natal, que é uma assistência do século passado. E essa é uma história muito interessante que eu conto, inclusive, para os meus alunos, porque o primeiro manual do pré-natal, ele foi escrito por uma dona de casa. Ela não é médica, é loucura isso, Kátia, loucura. O primeiro manual do pré-natal foi escrito no início do século passado por uma dona de casa que era amiga de um pessoal conhecido, influente em Washington, nos Estados Unidos, e naquela época o pré-natal era feito por midwives. E chegaram para ela e falaram assim, olha, já que você tem 5 filhos e os 5 filhos são saudáveis, estão vivos... Quantos filhos essa mulher teve, 5, gente? nem precisava de muito, né? É. Então, você vai fazer o seguinte, escreve pra gente aqui um manual do que você fez para uma verba. Ela tinha ficado viúva, o marido dela trabalhava naquele departamento, o negócio foi indo, ela escreveu. Ela foi, eu acho que, um dos grandes best-sellers, inclusive nos Estados Unidos, e ela escreveu o primeiro manual de pré-natal. Foi um sucesso tão grande que, logo depois, o Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas calou a boca dela, pegou o manual e colocou com o nome deles. Isso 10 anos depois. Teve uma tiragem de milhares e milhares e milhares de cópias, mas esse é o manual do pré-natal que nós seguimos, na verdade, até hoje. Então, a gente precisa ver o pré-natal de forma diferente, a gestação de forma diferente, por isso que existe pré-natal do século XXI. Mesmo porque, eu lembro quando, eu falo assim, eu tive filho, eu tenho filho de todas as idades que você imagina.
Do jeito que você quer. Eu falo, lá em casa tem problema do jeito que você quiser. Tem filho Todas as adulto que idades. já saiu de casa. Tem filho adulto que não quer Tô até sair de nervosa. casa. Filho adulto que não quer sair de casa. Tem filho adolescente que eu diria que descobriu os prazeres de um banho demorado. Que a gente sabe que a adolescência chegou pela conta d'água. A adolescência, olha a conta d'água subiu, a adolescência chegou na sua casa. E tem filho criança. Então eu tenho um de 26, um de 24, um Uau. de 13 e um de 9. E eu tive gestação, a primeira vez que eu fui mãe, eu tinha 22 anos. A última vez bebê. eu tinha 40 anos. Então foram gestações totalmente diferentes. Totalmente. Né? E aí eu me lembro, como a Giovana, como eu falei, ela só não fez o primeiro, os outros 3 ela fez. Então, do Vinícius, que é o terceiro, pro Pedro, foram 10 anos de diferença entre um e outro. E aí eu me lembro que quando eu ia pro gineco as primeiras vezes, os consultórios eram cheios de mulheres da minha idade, 22, 23, 24, 25 anos. 10 anos depois, os consultórios continuavam cheios de mulheres da minha idade, porque eu fui parir de novo com 35 anos de idade. Uhum. E aí tinha mudado o perfil da maternidade. É isso mesmo. E aí, com 39, quando eu voltei, eu falei, não, agora eu tô velha. Agora não é possível que vai ter gente da minha idade. As mulheres estavam com 38, 39 Sim. anos. A diferença é que elas estavam no primeiro e eu já estava engatilhada no quarto. Então, mudou. Eu sou uma pessoa que eu acompanhei essa mudança. E muito rápido, na verdade, né, Kátia? Se a gente for pensar, a gente tem uma mudança que não tem nenhuma geração de mudança ainda em relação à maternidade. E isso tem influência no pré-natal também. Por isso que eu falo do pré-natal do século XXI, que eu falo, a gente tem que acabar com o pré-natal do século passado e fazer o pré-natal do século XXI, porque quando o primeiro manual foi escrito para uma mulher que plantava no seu jardim, para uma mulher que fazia caminhada, para uma mulher que estava exposta ao sol, para uma mulher que fazia a própria comida de casa, para uma mulher que não trabalhava fora. Eu tô falando no começo do século passado, a gente tá falando de 1913. Então, assim, é um absurdo a gente fazer uma mesma comparação de estilo de vida, por exemplo, do que representava a maternidade naquela época para o que representa hoje. Sim. Então, hoje a gente precisa entender que a assistência ao pré-natal, ela é diferente, porque nós estamos diferentes, nós temos comportamentos diferentes, estamos inseridos numa sociedade diferente. Então, nós fomos para o mercado de trabalho, nós pegamos essa coisa da revolução dos contraceptivos na década de 70, nós pegamos o adiamento da maternidade, porque não só a gente entra no mercado de trabalho, mas a gente começa a ter cargos que agora demandam que a gente adie mais essa maternidade. E fazer o pré-natal de uma mulher de 40 anos não é o mesmo pré-natal de uma mulher de 20. Não é. Por questões óbvias. Óbvias, parece, Óbvias. e o óbvio precisa ser dito. Então, hoje, o que a gente vê, inclusive pela primeira vez na história, nós temos mais mulheres acima de 40 anos, esse dado foi publicado recentemente, nós temos mais mulheres de 40 anos grávidas do que mulheres abaixo de 18, o que é uma grande diferença. Então, a gente tem mais mulheres acima de 40 do que, por exemplo, a gravidez na adolescência. Dados publicados, isso são dados populacionais. Então, quando eu falo sobre pré-natal do século XXI e a questão que o André trouxe da metodologia, é inadmissível que a gente ainda acompanhe, os manuais ainda tragam acompanhamento de pré-natal como se a gente estivesse falando da menina de 20, que não traz hipertensão, que não traz uso de medicamentos, que não traz doença autoimune, que não traz estresse, que não traz alterações de sono, que não traz os problemas financeiros, as questões dos relacionamentos entre ela e o marido, entre ela e o parceiro, entre ela, enfim. Tudo isso tem que ser abordado durante o acompanhamento de pré-natal. E aí vem uma questão mais importante ainda. Durante o final do século passado, nós tivemos o pré-natal, ele não foi separado da revolução que veio junto da medicina. Ele não foi separado da descoberta do genoma, da descoberta do DNA, da descoberta de alterações da imunologia, que a gente não tinha ideia do que estava acontecendo. Todo esse contexto científico, ele acompanhou o pré-natal. Só que este pré-natal ainda está engessado como se esse conhecimento fosse separado. E é isso que eu luto, e é isso que o pré-natal do século XXI traz. Isso é interessante porque, assim, na história da medicina contemporânea, isso aconteceu em vários cenários. Aconteceu na obstetrícia, acontece a terapia hormonal, que é o outro lado da mesa, né? E a gente ainda tem os mesmos conceitos lá de 1940, Exatamente 1950, de pré-2000 sendo replicados e validados como se fosse verdade absoluta. E eu disse, quem escreveu na pedra foi Moisés. É isso. Na história da medicina, eu tenho uma frase que eu adoro encerrar minhas palestras dizendo: a história da medicina, ela precisa ser escrita na areia. A cada nova onda de conhecimento, a gente apaga aquele conhecimento e reescreve uma nova história. E deixa aquele conhecimento que ficou na pedra
lá para o passado. É interessante olhar de forma retrospectiva para o espelho, incrível aquilo ali, mas não é a realidade de hoje, nem na ginecologia da terapia hormonal, nem na obstetrícia. E aí eu tenho uma grande pergunta para te fazer, porque eu enfrento um monte de embates por conta disso, Com né? certeza. Todas as vezes que você quer sair do status quo, Com né, de certeza. mudar o que foi escrito em pedra e que é cômodo, que é confortável, especialmente para quem não quer se dedicar a estudar. Claro. Quem não quer, né, o novo e as novas descobertas requer um esforço, e eu sei, porque a gente, às vezes, 5 horas da manhã, você tá me mandando artigo. Bruna, tu já mora no Brasil, tu não tá mais no fuso alterado. 5 horas da manhã a gente manda um artigo um pro outro. Tu viu isso aqui da tua hora? Já sei que ele tá viajando de madrugada, vamos começar a botar. É desse jeito. Aproveitando que você está aí no aeroporto, um artigo novo. Vai aqui, ó, vai vendo. Tá dormindo não, amiga? 5 horas da manhã. Então a gente sabe que quem rema, né, contra uma maré do ostracismo e daquela mesmice, enfrenta desafios. Quais foram os principais desafios que você enfrentou e vem enfrentando quando você decidiu romper com o tradicional? E, obviamente, quando a gente fala de romper ao tradicional, não é a voz do anjo que sussurra no seu ouvido e do dia você diz, não, agora a roda vai ser um quadrado e eu que vou inventar. Porque as pessoas às vezes dizem, André, agora quer inventar a roda, amigo, eu não tenho essa genialidade. Não. Eu no máximo sei pegar a roda e desenhar ela aqui, ó, pronto. Exato. Mas tem muitas pessoas que não sabem fazer um ó com um copo e querem questionar as coisas. Então, como é que isso, você notou esse enfrentamento, essa dificuldade, como é que você respondeu a isso ao longo da sua carreira profissional? Porque isso você deve estar encontrando aí também em qualquer área da sua vida. Toda pessoa que quer disruptar um mercado, que quer disruptar algo que já está lá consagrado e mutado, sofre por isso. A ideia de um conhecimento consolidado, né? Isso na medicina, assim, esse conhecimento está consolidado. Consolidado aonde? Né? É isso, não tem pedra. A gente está aprendendo todos os dias. E outra, é igual artigo. Eu falo, gente, para cada artigo que diz que essa caneca azul com laranja é a melhor que existe hoje, é só hoje, que amanhã é outro dia, vai existir um outro artigo. E é por isso que a gente tem que estar se atualizando o tempo todo. Ô, Kátia, meu filho tem... Enfim, a gente começou a estudar física quântica. E aí, tem umas teorias da física quântica. Eu vou voltar nessa pergunta, mas você falou dessa caneca, né? E numa das teorias mais clássicas da física quântica, existe o gato, que é o gato da física quântica. E esse gato tem uma teoria de um grande físico dizendo que a questão da dimensão, ela é totalmente relativa. Este gato está vivo nesta dimensão, mas ele pode estar morto na outra dimensão. Então, quando um dos primeiros capítulos sempre de física quântica é falar sobre esse gato e todo... Tem camisa, quem é geek mesmo e nerd, tem camisa de gato, sei lá o que do gato, a cara do gato, o pôster do gato. O gato é famoso. Mas é isso. Quem disse que isso daqui é laranja com azul, pode ser que depois alguém venha dizer pra você, não, mas isso aqui é uma mistura, a gente vai fazer de coisas diferentes. E eu acho essa é uma questão importante, porque se todo mundo concordar que isso é laranja com azul, a gente também não vai sair do lugar nunca. Então, o questionamento, ele é necessário para a evolução. Isso foi uma coisa que sempre foi a minha característica. Eu não aceitava só a ordem. Isso eu nunca fui assim. Eu nunca fui morna na minha vida. E eu nunca aceitava só... Nunca. Ela é estão aqui, ó. Os mortos serão vomitados. Nós não nascemos para ser vomitados. Não nascemos nunca. E aí, enfim, por conta disso, eu já era uma pessoa questionadora, eu já gostava de perguntar, eu já queria saber o porquê das coisas. E isso foi na minha formação acadêmica e durante todo o meu trabalho, a minha vida profissional. E o que acontece de diferente, eu acho que é o grande ponto aqui, é que a vida médica mudou de uma maneira dramática nos últimos 20 anos. Sim. Eu me formei em 2003, então assim, eu vejo a forma com que nós, inclusive, aprendemos medicina. A gente não tinha internet, eu ia para a biblioteca, ficava procurando artigo periódico que tinha sido publicado, que eu esperava, às vezes, 6 meses para chegar. Eu sou da época que, enfim, o computador tinha que dar aquela forçada ali para ele começar a dar aquela girada, né? Era da meia-noite. Era a internet pulsada. Tinha que botar o exato para funcionar. Então, a gente não tinha acesso a esse tipo de informação. Hoje em dia, pega o telefone e a gente recebe, inclusive, alerta que o artigo saiu 3 horas da manhã. E eu tenho que ler o artigo às 3 horas da manhã. Eu tenho que... Eu tenho. Porque vai que às 7 alguém me pergunta alguma coisa eu não li ainda. Às 7 já tem outro artigo? Vai ver que o André tem uma coisa pra me perguntar. E às vezes ela manda esse, amiga, já li esse. Ela, não, já. Já leu, já viu esse.
E eu acho isso impressionante porque hoje ninguém é dono do conhecimento. Não mesmo. Não existe, conhecimento é commodity. Isso a gente vê todo mundo que fala sobre inteligência artificial falando conhecimento é commodity. Se você, ninguém mais, eu tenho aqui o conhecimento de que... Não. Meu amor, você, o chat GPT, todas as inteligências artificiais, as bibliotecas, é você acessar lá, botar no Google que o conhecimento existe. Então, quando a gente fala do conhecimento médico, a ideia de que uma pessoa que está detentora absoluta do conhecimento e que aquilo que ela fala é a verdade absoluta, isso é tão ultrapassado quanto o pré-natal do século passado, quanto o manual que era. Então, hoje nós temos condições de termos acesso a informações que eu não teria, por exemplo, há 20 anos, mas que eu tenho acesso à informação. E que bom que eu tenho acesso à informação, porque eu vou ler, vou criticar, vou avaliar se aquilo está certo ou se não está, coloco em prática e eu vou avaliar se aquilo ali faz sentido ou não faz sentido. Então, o grande desafio, isso para te responder, o que eu acredito que seja hoje o nosso grande desafio, eu, você, Kátia, nós rompemos barreiras, nós entramos na internet, nós demos a cara, você faz os seus cursos de terapia hormonal, tivemos uma discussão recentemente sobre isso, já vou falar sobre essa discussão que eu não vou esquecer de falar. A gente dá a cara para falar sobre isso, mas, ao mesmo tempo, eu não preciso ter aquela ideia anterior do professor ainda que ficava na sala com os alunos em volta e ele era o ser absoluto, reverenciando o ser absoluto que pegava o livro e só ele tinha acesso àquela informação. Se a gente está achando que a medicina está isso, está totalmente equivocada. E é tão equivocada que se a gente continua pensando e insistindo nisso, nós não estamos tendo uma medicina adequada, e os números mostram isso. Então, nós temos mulheres entrando na menopausa, e a gente está vendo que elas não estão usando terapia hormonal, e tem aumento de complicações, por exemplo, sistema nervoso central. Eu tô gripada, e era isso que eu ia contar, essa história de ficar trocando artigo, né? Eu e o André, a gente fica estudando, passa 24 horas por dia, e a nossa mente viaja para todos os lugares possíveis e impossíveis. Fiquei super gripada semana passada. Liguei pra ele e falei, André, fiz uma experiência científica com os nossos hormônios. Meu médico. Pelo amor de Deus, né, gente? Tem que ter, minha Se tem uma coisa que a gente sabe, é escolher bom médico. E amizade. É isso. Liguei pra ele. E quando o seu médico é seu amigo, aí a coisa deu bom. Aí ele falou do aplicativo dele esses dias, Sim, né? da Do Raquel. Pronto. Da Raquel, tô lá na Raquel. 8 horas a Raquel já fala, fez exercício hoje? Nossa Senhora. Raquel também me manda mensagem todo dia, só que eu esqueci minha senha da Raquel outro dia desse. Falei, não vou falar com Raquel, não. Vou falar com você aqui, ó. Vou falar com você, porque eu tô acontecendo isso. É isso, pronto. Conta da sua experiência. E aí a minha experiência foi, liguei pra ele, eu falei, André, se o estrogênio, sem voz nenhuma, eu já tava derrubada há uma semana, Kátia. Peguei essa gripe aí também. Peguei, minha voz não recuperou ainda, minha voz ainda tá meio nasal. A minha aqui, ó. Eu vim aqui, sabe-se Deus. Bom, sabe-se Deus não, sabe-se André, porque passei as coisas dele. Aí falei, André, olha só, se o estrogênio regula o sistema imunológico e eu tô passando mal. Eu falei, cara, eu tô uma semana desse jeito, eu nunca passei por isso na minha vida. Tomei corticóide. Eu já tomei corticóide, tô tomando azitromicina, já fiz algo. Eu falei, cara, não é possível, o negócio tá aqui ainda. Eu falei, eu vou aumentar a dose do estrogênio e dizer a resposta. Ele falou, minha amiga, vamos ver. É bom que todo doido tem nós ajuda. Porque na hora que eu falei, ele falou, cara, tem todo sentido. A gente sabe. Macrófagos, M2, pronto, aí já vai indo. Que a gente... Evidência biológica tem. Exatamente. Eu falei, mas eu tô super afim de ser a cobaia dessa situação. Conclusão, usei o hormônio, dobrei a minha dose. E eu tô falando isso, eu e ele, certo? Isso aqui não é uma coisa, não repliquei em casa. Não faça isso em casa. Não era isso, entendeu? E aí eu repliquei, dobrei a dose, liguei pra ele, eu falei, André, aconteceu um fenômeno. Eu levantei da cama, eu estou viva, eu não estou achando que eu vou morrer, que eu vou internar na UTI. Foi impressionante em menos de 12 horas. Olha. Agora, imagina, eu tenho esse conhecimento, ele tem esse conhecimento, se eu vou ficar discutindo com quem vai fazer, se a terapia... Não tem condição, Kátia. O nível que hoje a gente tem de velocidade de informação, não tem condição da gente fazer isso. Então, eu tenho acesso, primeiro, a ele. Antes, a pessoa não tinha acesso a ninguém. O médico ficava sentado, era uma pessoa... Não existe mais isso. O médico tá aqui, ó, no seu Instagram. O médico tá no seu YouTube. O médico tá aqui sentado com você, na sua casa, para conversar com você. Então, não tem cabimento mais a gente ficar falando sobre aquela pessoa que detém o conhecimento. O conhecimento tá com todo mundo. E se o conhecimento tá com todo mundo, quem utilizá-lo
ele realmente vai mudar Exato. e transformar vidas. Outro dia eu assisti um TED que falava muito sobre isso. Esse TED já faz um tempo já, mas ele me impactou bastante. E ele falava que nós passamos por 3 revoluções. A humanidade passou por 3 revoluções. Então, primeiro a gente passou pela Revolução Industrial. Então, a gente valia o que a gente trabalhava. Então, você trabalhava muito, Exato. aí você ganhava. Aí vieram as máquinas. Pô, então agora eu não valho o quanto eu trabalho. Porque Exatamente. tem uma máquina que faz parafuso e que bota o mesmo parafuso que eu. Até aquele filme do Chaplin é bem interessante por conta Tempos disso. modernos. Aí veio, então, depois a segunda revolução, que foi a revolução do conhecimento. Então, já que eu não valho o que eu trabalho, eu preciso deter o conhecimento. E aí, quem sabia mais, quem conhecia mais, tinha os melhores cargos, os melhores salários. E aí, como você disse, o conhecimento virou um commodity. Ele tá aqui. Qualquer conhecimento que você quiser no mundo, Está ele aí. tá dentro. Já está no nosso corpo. Exato, exato. Ele já tá É aí. outro Então, membro. aí, se eu já não valho o que eu trabalho, se eu já não valho o que eu sei, o que é que nós estamos sendo agora? Então, a gente está Exato. na terceira revolução, que é a revolução do networking. É. Então, é quem eu conheço que pode abrir uma Sim. porta para mim, que pode, que vocês não viram aqui no começo, mas já começa a conversa assim, você conhece alguém que É. faz aquele Fast Pass lá da Disney? Não é assim. É. A informação tem no celular, mas é quem você Exato. conhece. E eu sempre falo, o meu celular custa o mesmo que o seu, o mesmo que o dele, o mesmo que o de todo mundo. Mas o meu WhatsApp, o meu networking... É um valor inestimável. Então, nós estamos nessa revolução do networking, do conhecimento. Do conhecimento, não, perdão. De Das quem conexões. exatamente, de quem é que eu conheço, que conhece quem, que pode me ajudar para poder abrir portas. Então, não tem mais isso do, vamos ficar conversando, Não, discutindo. Não, é quem que pode me ajudar. Quem antecipa. Né? Exato. E como você Exatamente. pode me ajudar. Isso. É isso. A relação médico-paciente é como você vai me ajudar. Exato. Eu vou só te interromper para falar, porque essa é uma Claro. questão muito importante. Eu tava produzindo um material essa semana, e uma das coisas que eu tava lendo e tava produzindo é, se você faz uma pergunta e o Google te responde, você não tem nada, você não tem valor nenhum. Uhum. Se você faz uma pergunta, o Google te responde e você consegue traduzir e colocar isso em prática, essa é a sua diferença. Isso. A diferença não é aquilo. Se você tem hoje, eu preciso saber isso, pergunta para o Google, esquece, isso não tem mais valor. Porque não é você que está respondendo, não é você que está buscando, é o Google. É como você vai colocar aquilo em prática. E isso faz muito sentido dentro do nosso consultório. Por que o André e a Bruna são bem-sucedidos dentro da medicina? Porque a gente hoje, dentro do consultório, consegue traduzir o conhecimento e ajudar as pessoas que nos procuram. Porque fazer terapia de reposição hormonal, em tese, Todo mundo faz. todo mundo pode fazer. Sim. O que diferença é, quando eu sento com o André e ele fala coisa, eu falo, meu Deus do céu, é surreal. É isso. É quando a paciente vai sentar comigo, ela fala, doutora Bruna, você está me explicando uma situação que eu tive pré-eclâmpsia na primeira gestação, que ninguém nunca nem perguntou para mim. Então não é eu saber. Saber todo mundo vai saber. Uhum. É como eu traduzo aquilo Isso. e vou ajudar cada uma das pessoas que sentam comigo todos os dias dentro do meu consultório. Essa é a grande diferença É hoje. isso. Essa é a grande evolução, na minha opinião. Pessoas, né? É. Pessoas. E aí, São as como vocês pessoas. duas são de Brasília, eu digo que o segredo é ter amizades JK. Pessoas que antecipam a sua vida de 50 anos É em isso aí. 5 minutos. Às vezes é isso, É né? isso Então, mesmo. Porque o acesso à informação, ele é isso, ele é ilimitado hoje, mas a capacidade de pegar aquela informação, decodificar e transformar isso em aplicabilidade clínica, isso é o que vale. É exatamente E isso. é a grande dificuldade, porque existem 2 tipos de profissionais hoje em dia em qualquer área, na sua área também, na nossa, na sua também. Com certeza. É que as pessoas, as que negam que existe a possibilidade de acessar e ficam deitadas eternamente em berço esplêndido, achando que o seu conhecimento O ele é alecrim dourado. imutável, o alecrim É. dourado, ou aquelas pessoas que entendem que existe um novo panorama, que é um novo padrão de pessoas, pacientes. Eu tenho um paciente que chega do consultório, o senhor já leu esse artigo, saiu ontem, eu aproveitei e li de uma coisa É nova que isso. a gente pode ver no meu tratamento. Claro. Então, assim, ou você começa a entender que esta é a realidade Exato. do público que vai chegar no seu consultório, que vai chegar na sua clínica, vai chegar, enfim, em qualquer ambiente de trabalho, ou você vai se fechar ao conhecimento e aí, querido, as máquinas vão lhe substituir. Com certeza Uhum. absoluta. Se você não atualizasse nesse formato e entender que é bacana e ser humilde no sentido de, sim, traz essa informação, mas eu vou traduzir para você. Exato. A paciente não sabe, tem medo, não quero. Por que você está lendo isso? Não é da sua área. Ela está informando, ela Não quer existe conhecer. mais isso. Como é que a gente pode escutar hoje um profissional que diz um absurdo, uma É. pessoa procurar no Google? Meu amor, ele procura tudo no Tudo Google, no ele Google. procura até o que, Joga o que no ele vai chat comprar. GPT e faz um funil. Exato, ele já faz tudo no chat GPT, eu já tenho o bot do chat GPT para fazer isso. Então, assim, é inadmissível a gente falar sobre isso, mas eu acho que esse é o nosso grande desafio hoje, realmente. Entender que o conhecimento é commodity e
enfim, o profissional bem-sucedido é aquele que consegue traduzir e transformar vidas. Bruna, aí... Por pessoas, né? É, exatamente. Sobre pessoas. É exato. Mas antes de você sua pergunta, deixa eu fazer a minha, que eu Vai, quero entender é na isso aí. prática o que Eu já ia que dizer é, isso aí agora, pronto, na pronto. prática, o que é esse pré-natal do 2021 aí? Porque vai que eu quero ficar grávida de novo, mentira, mentira. Tem nem mais como. Vai tem que não, Xerolane agora que Não, vai. Não tem Sabrina como. inocente. Mas não é por falta de ovular, não, hein, gente? Que nem diz minha médica, se eu cheirar uma cueca, eu engravido, irmã. Misericórdia, Não, eu vou então te põe falar. assim o grau. Não, vamos cheirar aqui. Ainda bem que a bicha é laqueada. Sua esposa essa laqueadura. Não faz esse que ela negócio, Não, e o pior, outro dia a gente entrevistou uma moça, ela falou bem, eu falei assim, mas você prefere estar grávida ou estar na menopausa? Na menopausa, eu falei, eu queria estar grávida. Eu prefiro estar Eu grávida preferia também, tá muito mais. grávida. Meu Deus, plenitude hormonal maravilhoso. Meu Deus, cheia de estrogênio, Então. maravilhosa. Ai, que delícia. Na prática, então, qual que é essa diferença desse pré-natal do século XXI aí? Entender que a gente está no século XXI, essa é a grande diferença. Entender dados epidemiológicos, entender dieta, entender nutrição, entender estilo de vida, entender genética, entender epigenética, entender biologia celular, porque nunca se falou sobre isso. Sabe uma questão interessante, Kátia, que as pessoas ainda têm ideia de que o feto é um parasita. De que o feto existe e fica consumindo a mãe, que o feto é um parasita. Essa é uma ideia tão absurda, tão antiquada, que a gestação é uma ideia de vulnerabilidade, que a mulher ela está ali vulnerável durante a gestação. A gestação é o momento mais pleno da nossa vida. É o momento mais maravilhoso da nossa vida. A gente tem mais estrogênio, a placenta é espetacular, a gente tá cheio de hormônio de crescimento. Cabelo fica bom, fica tudo bom. Aí vão falar assim, mas eu não estou assim. Você não está assim porque o pré-natal não está respeitando a fisiologia, porque era para você estar assim. Era para toda gestante estar assim. Quando ela não está assim, é porque algo está alterado. E geralmente o algo que está alterado é o que ela trouxe antes da gestação. E é isso que a gente precisa compreender. Hoje as mulheres vão engravidar aos 40 anos, advogadas, donas de casa, maridos que são mais velhos, elas que estão mais velhas. Qual é a intercorrência que isso tem? Os óvulos não são mais os mesmos. Quais são as consequências epigenéticas? A gente sabe da questão do ambiente controlando a expressão desses genes. O que isso está trazendo para essas mulheres? Então, avaliar que a placenta não é um órgão, que o neném não é um órgão isolado, que o neném que está lá dentro, o feto, ele não é um parasita. Entender a gestação como um momento de plenitude, não de vulnerabilidade. Entender que a gestação, a mulher não está imunossuprimida, ela está absolutamente capaz de se defender de qualquer outro agente externo. Essa que é a grande questão do pré-natal. É entender hoje que a gestação, ela, dentro do contexto do século XXI, ela tem um papel diferente do que a gente tinha antes. E esse contexto ele tem que ser trazido dentro para a prática clínica. Essa tradução, essa modificação da forma com que nós vemos o pré-natal tem que ser trazido para dentro do consultório médico. Existem, claro, informações hoje que mudam do ponto de vista clínico na nossa prática, pedido de exames laboratoriais, deficiências nutricionais, rastreamento, avaliação genética, isso tudo vai acontecer. Mas o mais importante do pré-natal do século XXI é o médico. É o médico traduzir esse conhecimento para a pessoa que está aqui na frente. Isso é o mais importante. E, Bel, você teve uma grande oportunidade que poucas pessoas têm, que foi de morar fora do Brasil. Você passou um tempo na Carolina do Norte, depois você foi ali para a Flórida. E como é que você enxerga a diferença? Porque às vezes você que está aí nos assistindo, assim, a gente sempre, o brasileiro, tem mania de achar que tudo fora do Brasil é melhor. A medicina da Espanha, da Itália, da França, dos Estados Unidos. Como é que você enxerga a medicina do Brasil comparado com a medicina, por exemplo, dos Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, em relação à relação médico-paciente, a acesso que as pacientes têm aos profissionais? Faz um overview, uma visão de drone desse relacionamento, assim, porque é interessante. É totalmente diferente. Muito, né? Nossa senhora, a medicina americana é dramática. É cruel. É dramática. Papo. A medicina americana não existe relação médico-paciente, né? A relação é insurance, é a relação Seguro. do cliente com a relação do seguro. Não existe relação com o médico. O médico, ele é um profissional que trabalha com medo. Eu falo, você acabou de voltar de Harvard agora. A gente vai para congresso, De onde? escuta De isso. Aumenta. Harvard. Foi convidado Alumni, para lá, foi.
cara, Depois a gente faz assim, ó, dá mais chegada. Assim, Fala, meu amigo, Foca em amigo. E aí depois, e a gente vai pra congresso e a gente escuta isso, né? Eles ficam alucinados. Como vocês fazem isso? Como é que vocês têm liberdade pra pedir exame? Como é que vocês conseguem falar sobre isso? Eu falo, mas vai com a boca, a gente vai fazer porque é isso. É verdade, Kátia. Eu sentei no último congresso, a gente tem um congresso a cada 2 anos da Sociedade de Medicina Paterno-Fetal. E é um congresso que eu gosto muito, que é o Pregnancy Meeting. E o último que foi 2024, o próximo vai ser 2026, agora em Las Vegas. E aí eu sentei numa mesa, a gente estava numa mesa grande, eles sempre fazem uma mistura de continentes, países, enfim. E tava eu sentada e tinha americano, tinha africano, tinha europeu, tava todo mundo na mesa. E a Europa é uma assistência muito diferente também, porque é muito mais socialista, assim, nesse sentido, de permitir muito, de obedecer caminhos, né? O africano, que coitado, não tinha também tanto recurso, e os americanos estavam reclamando das mesmas coisas. E aí o africano começou a escutar aquilo ali, eu tava do lado dele, eu falei, isso não vai dar certo, porque ele tava escutando, ele tava abrindo o olho cada vez maior, e eles estavam reclamando porque eles não tinham aparelho de ultrassonografia, porque eles não tinham isso, porque eles não tinham liberdade para pedir exame e tal. Eu falei assim, mas se vocês são o país mais rico do mundo e não têm liberdade para fazer isso, imagina eu. Qual a esperança que eu tenho? E eu falei, na verdade, sua esperança é você ter melhor do que a deles, porque eles estão engessados, você ainda tem liberdade para fazer. Então, a medicina americana, eu separo elas, eu acho que ela tem uma fronteira. O trabalho científico americano, a pesquisa americana... Pode bater a sineta, vai. Não tem, é sem igual no mundo. O que é aquilo? Os caras conseguem fazer trabalho clínico, os caras conseguem ter dinheiro para fazer... O que muita coisa também vem de indústria farmacêutica, sei lá o que tem. Obviamente a gente tem um paralelo de críticas. Mas eles têm uma produção científica absurda. Exato. Absurda. Eu falo, a mesma pessoa que escreve isso, na hora que ela entra no consultório, Não pode prescrever. ela não pode fazer. Ela não pode fazer, Kátia, porque o insurance não deixa. O seguro não deixa. Então fica... O negócio é engessado. A relação médico-paciente não existe. E... Enfim, é muito difícil para pedir exame, é difícil para fazer absolutamente tudo, mas a produção científica, essa aí é um espetáculo. E é muito engraçado, né? Porque a gente vai para lá e aí eles dizem assim, o que é que você tá vindo fazer aqui? De buscar conhecimento. Exato, conhecimento. Agora, a diferença é que a aplicabilidade, por exemplo, eu tenho muitas pacientes brasileiras que moram lá. E muito mais, inclusive, do que eles, Michigan, exato. No Texas, na Flórida, enfim, em quase todos os estados norte-americanos. Eles, doutor, você vem pra cá, aprende com os melhores. Eu digo, sim, eu venho pra cá pra ver o livro andando, os artigos científicos andando, os nomes dos artigos estão tudo andando aqui. O nome, exatamente. Aqueles nomes todos estão ali. O grande problema, eles não conseguem aplicar. Não. Porque isso foi uma coisa que me chocou muito em Harvard. Assim, eles quando qualquer pergunta, eu fazia uma pergunta, dizia, então, mas isso aí o convênio, a seguradora não permite, isso pode dar processo médico. Aí você não vai fazer? Não. Mas é o melhor para o seu paciente. Exato. Eu sei. Você não, e ele, tá escrito. Eu sei. Eu digo, mas não foi o senhor que publicou isso aqui. Eu sei. O melhor é isso. Não dá para fazer, porque o seguro não cobre e a paciente pode me processar. Então, assim, isso é muito complicado. Então, isso aqui é para você valorizar a nossa medicina. A medicina brasileira, nossa, é maravilhosa. Igual. Maravilhosa. Sem igual. E outra, bem ou mal, gente, nós somos um dos únicos países do mundo que temos assistência. A gente tem SUS, Exato. né? Não tem SUS no resto. Só o povo Canadá, não sabe disso. Mas o povo não sabe que existe SUS. Então, uma assistência médica gratuita produzida pelo governo, e não estou falando de política, nada disso, eu estou falando do fato de termos posto de saúde, de medicação, vacina, UPA, tudo gratuito. Tudo isso gratuito, entendeu? Nossas crianças são vacinadas todas gratuitamente. Isso não existe lá fora, não existe. Exato. Bruna, e aí vamos trazer agora um pouco para a parte da obstetrícia mesmo. O que é que você tem visto em relação às principais complicações gestacionais das mulheres que estão engravidando hoje, atualmente? Essa é para que mudou o panorama em relação antigamente, por tudo isso que você já comentou, a privação de sono, o tipo de alimentação, o overfeeding, overnutrition, enfim. Faz essa primeira, depois eu faço a outra, senão vai ficar muita informação. Mudou tudo. A gente tem dados estatísticos que são desesperadores, a gente tem um aumento de hipertensão e pré-eclâmpsia, e a gente tem aumento de diabetes gestacional, e a gente tem, inclusive, alterações relacionadas, por exemplo, dados de parto prematuro que estão associados à iatrogenia. Então, a gente tem também uma inversão. Quem é iatrogenia? Iatrogenia. Eu vou traduzir, vou fazer a tecla SAP. Iatrogenia é o quê? Quem é essa? Quem é iatrogenia? Iatrogenia é quando a própria prática vai causar um dano. É uma ação que não é natural, mas é uma ação provocada e aquilo acaba causando um dano. Então, você tomar um medicamento e ter uma
uma complicação, é uma iatrogenia. Um obstetra indicar um parto com 37 semanas, o neném nascer prematuro e ir para UTI. Isso é uma iatrogenia. Tá. Então, a gente hoje tem, por exemplo, um aumento de parto prematuro por indicações médicas. E isso acompanha um aumento de pré-eclâmpsia, de diabetes gestacional, de uma série de questões. Obviamente, traçando um paralelo. A gente também tem mulheres que estão engravidando mais tarde, mais fertilização in vitro, mais reprodução assistida, mais uma série de fatores. E isso começa a acontecer. Esses dados, eles são desesperadores. E os americanos, eles têm dados equivalentes, inclusive, aos piores dados de países ruins não, mas países subdesenvolvidos em relação à assistência. E a gente tem visto isso na prática clínica. Então, todas as complicações obstétricas. A gente está tendo mais subfertilidade, que era o termo que a gente usava em fertilidade antes, o termo mais correto hoje é subfertilidade. A gente está tendo mais abortamento, a gente está tendo mais gestação ectópica, a gente está tendo mais... Todas as complicações obstétricas, elas aumentaram. E muito disso também em decorrência da manutenção daquela assistência de pré-natal engessada, que a paciente faz o primeiro exame, fica esperando, tem que fazer a primeira ultrassonografia só com sei lá quando, só faz uma primeira ultrassonografia. Então, é tudo muito engessado e a pessoa não consegue, o profissional, ele que não está procurando a informação, ele não tem autonomia, ele não tem nem conhecimento, às vezes ele não tem nem conhecimento mesmo, a verdade é essa, para colocar qualquer coisa diferente dentro da prática clínica dele. Então, hoje o que nós vemos é uma obstetrícia em que todos os dados são os piores possíveis, são alarmantes, e não só para a mãe. É aí que vem o grande questão, eu acho, do pré-natal do século XXI. A gestação, ela é um momento para moldar o ser humano, e a gente fala do ser humano dentro da barriga. Então, a Kátia, grávida do filho dela de 26, aquela gestação vai moldar ele pro resto da vida dele. Então, o que você viveu na gestação aos 22 anos é diferente do que você viveu na gestação aos 40. Sim. Então, aquela gestação, que a sua dieta, a interferência de sono, os seus hábitos, fumava, bebia, tudo isso interfere na saúde daquela pessoa. O que nós vemos hoje da produção científica, é o conceito DORAD, que eu sou apaixonada, a gente entender, o DORAD é a origem desenvolvimentista da saúde da doença. Dentro da barriga da mãe, aquele feto, aquele neném em desenvolvimento, ele se molda e cria adaptações para aquele ambiente. E aquela adaptação ele carrega para o resto da vida dele. Então, se aquele ambiente, por exemplo, tinha um aumento de glicose, como num caso de diabetes gestacional, aquela criança agora tem um risco aumentado, quando comparadas às mães que não tiveram, filhos de mães que não tiveram diabetes, a terem mais síndrome metabólica, serem mais obesas, terem diabetes na vida adulta, terem doenças cardiovasculares, isolando todas as outras variáveis. É isso que eu acho mais impressionante. Os dados hoje gritam na nossa frente. O pré-natal, ele é responsável pela saúde ou pela doença de uma sociedade. Então, o pré-natal do século XXI é gritar. Você tem que oferecer uma boa assistência do pré-natal, porque a pandemia de obesidade, mas tem mais ultraprocessado. Mas esse ultraprocessado está começando da barriga da mãe. Então, a criança já começa a ter paladar de ultraprocessado dentro da barriga da mãe, porque ela começa a comer o líquido amniótico, ela engole o líquido amniótico, urina o líquido amniótico, e esse líquido amniótico já traz informações do paladar para essa criança. Então, é um negócio impressionante que a gente tem de informação científica hoje. E ainda assim, não precisa, o feto é um parasita, e essas coisas ficam ignoradas. Eu chamo isso pré-natal do século passado. Pré-natal do século XXI sabe que isso não é verdade. Tá, aí vocês estão falando do ponto de vista médico. Aí eu vou falar do ponto de vista da mulher que está assistindo a gente aí. Quando essa mulher, ela engravida mais tardiamente, o que ela tem que conversar com o médico? O que ela pode perguntar para o médico para acalmar, para tranquilizar, para nortear, para que rumo que eu vou? Como que vai ser esse pré-natal? Eu acho mais importante ela de saber se o médico dela entende que ele precisa ter um olhar diferente para a gestação dela. É mais importante. Eu não gosto de transmitir. Eu acho a transmissão, eu falo no Instagram, eu tenho o canal do Instagram, fala para gestantes e fala para profissionais, eu falo principalmente para profissionais, mas eu tenho muitas gestantes lá. É o médico que tem que saber isso. Porque a gestante, o papel dela é curtir a gestação dela. Ela confiar na pessoa que está na frente dela. Ela, claro que ela vai ter conhecimento, porque todo mundo tem conhecimento hoje. Não é isso. Mas ela deveria aproveitar mais esse momento. E como é que ela vai aproveitar esse momento? Se cuidando. Então, cuidando da dieta, cuidando do sono, praticando atividade física. Uma das orientações mais absurdas do século passado, e é essa ideia mais absurda. Repouso. É o repouso. Você não pode fazer atividade física, repouso. A única medida, olha que loucura, trabalho publicado, multicêntrico, randomizado, tudo by the book. A única medida que diminui em até 80% a incidência de pré-eclâmpsia tardia
é a prática de exercício físico no primeiro trimestre de gestação. Não. Que é onde todo mundo manda ficar No quietinho. primeiro, e todo mundo... O que é o pré-natal do século passado? Você descobre que você tá grávida, Pare tudo. para tudo Para até tudo. 12 Pare tudo, que a semanas. chance de abortar é grande agora, 3 semanas. Até 12 semanas você não faz nada. Entende? É isso que é o pré-natal do século passado. É isso. É ignorar esse tipo de informação. Tá publicado. A prática de atividade física é a única e a mais importante para diminuir Não pré-eclâmpsia. tô conseguindo nem fechar a boca de É. Eu faço musculação, meu médico disse que eu tinha que parar. Eu faço corrida, meu médico disse que eu não posso fazer agachamento nem abdominal. Da onde está publicado isso? Não existe. Kátia, você sabe que... Eu falo, Kátia, você percebeu porque o André já sabe tudo isso, porque eu e o André, a gente fica aqui inflamado. Não, vai, fala comigo, eu falei, Bruna, eu fico aqui fala porque eu já comigo, sei, ó. Bruna. Já tô até arregaçando as Fala mangas aqui. Não existe em nenhum lugar do mundo uma publicação que mostre que repouso é benéfico na gestação. Nenhum. Não existe uma publicação científica que fale para a mulher, se você ficar em repouso, você muda o seu desfecho gestacional. Gente, isso Mesmo é em parto. revolucionário. E é isso, mas na verdade, olha que loucura. Essa informação parece uma loucura, assim. Você fala, meu Deus! Mas ela não é, ela tá publicada... Ela nunca, na verdade, foi publicada a repouso. E as informações sobre o benefício da atividade física na gestação são publicadas há mais de 20 anos. Esse é o pré-natal do século passado. Essa mulher, no primeiro manual, ela orienta a fazer atividade física. A dona de casa orienta a fazer atividade física. Tem um capítulo no primeiro manual, eu vou publicar isso no Instagram, vou fazer um stories esses dias sobre o primeiro manual. No primeiro manual, ela fala, você deve fazer atividade física todos os dias, durante o período, evite atividade física no período noturno. Ela fala isso no manual. Ela é uma dona de casa. Uma dona de casa. Então, como a gente não tem essas informações, isso acabou passando de um lugar para o outro. Perceba que é mais conveniente eu deixar você deitada numa cama, porque se tiver qualquer desfecho, você ficou deitada na cama de qualquer maneira. Mas ninguém tá olhando lá para frente e vai dizer para você, não vai voltar retrospectivamente, vai dizer, foi porque eu fiquei deitada na cama que eu tive esse desfecho. Entende? A ideia do pré-natal é que se você usar todas as medicações, ficar de repouso, faz isso, faz aquilo, e deixa a mulher vulnerável porque ela, coitada, não tem condição, o que não é verdade, é que você fez tudo o que você podia. Tá errado. Esse conceito tá errado. Mesmo em parto prematuro, a mulher está em parto prematuro. Não existe e é considerado má prática médica. É considerado má prática médica deixar a mulher em repouso. É claro que eu não estou dizendo com isso que vai sair andando e correndo. Não é isso. A atividade física, ela tem vários tipos de escalas de intensidade. Mas você vai fazer a adaptação da atividade. A mulher ficar deitada hoje no leito, por exemplo, eu tô deitada aqui porque... Enfim, sei lá, eu tô com menos de 12 semanas, eu não posso fazer atividade física. Aumenta o índice de depressão pós-parto, aumenta a complicação como trombose, aumenta diversas outras complicações como ganho de peso, ansiedade, uso de medicações, porque ela começa a ficar deitada e tudo fica muito mais exacerbado, a percepção dela é muito mais exacerbada, e a gente faz uma iatrogenia. É exatamente isso. Deixar a mulher de repouso hoje é uma iatrogenia do pré-natal do século passado. Então eu ponho lá no Instagram, ponho lá o tempo inteiro, repouso não, exatamente por conta disso. Essa é uma das coisas, essa é uma das informações que existem. Existem várias informações, por exemplo, você usar medicações durante a gestação, todo mundo tem que usar progesterona no primeiro trimestre, todo mundo tem que usar... todas essas informações, elas não têm comprovação científica, mas mais uma vez, para uma consulta engessada, é mais fácil você fazer um protocolo para todo mundo, te custa menos tempo. E depois, mas eu usei, era isso, eu podia ter usado. Mas a gente tem que pensar o contrário. Qual é o malefício do uso também? Qual é o malefício do repouso? Qual é o malefício da medicação? Qual é o malefício de não orientar a atividade física? É isso que tem que ser pensado. É incrível, Sensacional. né? Bruna fez o pré-natal dos meus 2 filhos, né? Então alguma coisa deu muito certo. Alguma coisa deu Se muito alguém certo já viu, lá em casa. inclusive, Miguel, daquela que, meu Deus do Miguel céu. tocando piano agora com 1 ano. Eu disse, meu Deus Vai do ser céu. moça, Ricardo. Amém. Eu saí de lá. Chocada, né, amiga? Não, é eu surreal. passei, Passou uma tava semana lá mês em casa. passado. Eu saí de lá falando, Deus abençoe vocês dois, porque
essa criança é diferenciada. Esse menino, trabalhada no pré-natal do século ele- XXI. Ele constrói frases. É. Ele não tem Ele 2 é anos lindo. de idade. E o olhar dele? Gente, eu acho aquele olhar dele a coisa Ele, mais gente, linda não, daquele vou te mundo. falar, Kátia ele chegou- sabe meu nome. Não, conta Oh. da tia Kátia chegou anestesiada, ele no outro Foi, dia porque aí dormindo. fui em Ana Alexa. Ah, aí- sim, claro. Porque afinal de contas... Lógico, roxinha aqui, Amor. meu amor. Tá achando que sou eu? É ela. Propofalzinha aqui, beleza. Isso, gostosinho. Ai, delicinha aqui. Aí lá vou lá, só pra isso aqui. Aí eu cheguei no outro dia, ele... Tia Kátia... dormiu. Ele deu notícia. Meu Tia Kátia... Deus. E fazia o quê? Dormiu. Acho que a última vez que eu estive lá em casa, foi em 6 Meu meses, Miguel Deus. tinha nem 1 ano. Exato, e bebê. outra, Não, a é gente, demais. como tem criança, a gente fala, o cachorro faz au au. E você fica 6 meses ensinando a cachorro, o cachorro faz au au. 6 meses adestrando a criança ali. Ele fala em francês. Amor! Bien sûr, mademoiselle. Eu falei meu nome pra ele, a Ana Alexa falou, tia Kátia, uma vez. No outro dia ele tava, tia Kátia? Eu falei, não. Isso Não, aqui- tem alguma coisa aqui. Essa criança aqui, olha, Tem um chip do Complementado, jeito. tem é. um chip. Aquele menino, ele tem um chip. diferenciado. Ele é É isso. diferenciado. É Mas- isso. Mas isso é interessante, né? Eu começo a ver que quando você faz, realmente, claro, não dá pra gente fazer uma causalidade, se foi a suplementação, se foi isso. Lá na frente, acho que a medicina talvez explique. Exato. Mas fazer a observação. Eu também, quantas mulheres, por exemplo, com endometriose, que causam dificuldade em engravidar, Sim. e a gente direciona uma suplementação durante o pré-natal. Por exemplo, eu não faço mais pré-natal hoje em dia, mas as pacientes com endometriose que eu ajudo a engravidar, né, oriento e ela consegue engravidar, eu sempre digo, vem aqui uma vez a cada trimestre para a gente dar uma ajustada na parte da endometriose, porque a gente sabe que a endometriose pode complicar a Sim. gestação. E é impressionante. As A crianças diferença nascem diferentes. Claro, diferença gigantesca. não tem nexo causal ainda, Não, mas terá. que observacionalmente olhando tem uma diferença gigante. Né? É surreal. É Não surreal. tem nexo causal mais ou menos, né? Porque a gente já sabe, por exemplo, suplementação, trabalhos da Carolina do Norte, inclusive, da Universidade da Carolina do Norte, que era lá em Chapel Hill. A suplementação de ômega 3, ela melhora todos os testes cognitivos em crianças acima de 2 anos. Então, eles foram testar as crianças que usaram, fizeram um grupo, controle, usaram ômega 3. E aquelas crianças que usaram ômega 3 na dose que eles determinaram, essas crianças têm um melhor desempenho em testes cognitivos. Isso é só um dos exemplos. A gente pode falar de diversos Miguel usa outros. desde... Desde verdade. Miguel usa desde a barriga da mãe. Usou através da mãe. Exato. Então, enfim, existem já vários e diversos trabalhos mostrando isso. Uma outra questão importante, deficiência de ferro. Não estou falando de anemia. A deficiência de ferro na gestação está associada a alterações e transtorno de neurodesenvolvimento. Então, as crianças que têm deficiência, as mães têm deficiência de ferro. Então, as crianças, consequentemente, têm deficiência de ferro durante a gestação, durante a vida intrauterina. Essas crianças têm uma piora do score cognitivo em relação às mães que não tinham deficiência de ferro. Então, é óbvio que a gente precisa resolver o problema da deficiência de ferro. A gente precisa resolver o problema de várias deficiências. Essa é uma delas, só para trazer essa questão. Eu vou aproveitar ela para falar um negócio bem legal, porque tem Devemos. muita gente que, já que você falou da atividade física, eu, como trabalho na área da sexualidade, tem muito mito com gestação e sexualidade. Nenhum problema. Demais. Não é? Mas é muito. Já vou adiantar, dar spoiler. Tipo, não vai transar no primeiro trimestre, que é pra não catucar. E quando é no final, e eu vejo muito isso dos parceiros também, os caras não querem transar com a mulher, não querem ter relação. Por quê? Porque acham que vai machucar a criança. É bom. Falo, Aquela piada. a muleira da criança não é. Não assim. não tem relação nenhuma. Então, imagina. Então, nenhuma. vai, fala, Imagina. pode namorar. Pode namorar à vontade. Hoje, a gente tem pouquíssimas contraindicações para a relação sexual. Sangramento ativo, o colo está aberto, então assim, o parto prematuro, o colo estar aberto, porque na penetração do pênis ele traz bactérias, essas bactérias podem entrar dentro do ascender, né? O colo uterino está aberto, o colo uterino é uma barreira, elas podem ascender e aí com isso você pode ter um processo infeccioso, por exemplo, mas isso a gente está falando de colo aberto, é uma situação totalmente diferente. E basicamente isso, eu tô tentando lembrar de outras aqui, mas basicamente é sangramento ativo e o colo uterino aberto. Paciente com cerclagem uterina, por exemplo, ela pode ter um orgasmo com cerclagem uterina? Pode ter, não tem problema nenhum. Então a gente contraindica algumas questões, às vezes muito mais por questões culturais e para dizer para a mulher, pelo menos eu escutei do meu médico isso e eu não tenho que me preocupar.
mas não existe nenhuma comprovação científica. E o voltar a namorar depois que o neném nasceu? Depois que o colo fecha. A gente espera geralmente 40, 45 dias, que era o famoso resguardo das nossas avós, e todo isso era conhecido, para o sangramento. A gente precisa sempre parar o sangramento, porque o sangramento é meio de cultura. Então, qualquer bactériazinha que apareça ali diferente pode crescer mais do que deveria pela presença do sangue. Então, a gente espera o sangramento e o colo voltar e fechar e ficar bem na estrutura dele normal. E geralmente isso demora de 40 a 45 dias. É isso, gente. Vai namorar e vai ser feliz. Não tem nenhuma contraindicação. E eu muitas até- mulheres experimentam, inclusive, a libido aumentada por conta do estrogênio. Tem muita mulher que fala, mas eu fiquei aqui alucinada, eu tive libido aumentada. Melhora vaginal. Aí melhora Não, e a lactobacilos, circulação melhora sanguínea tudo, todinha lá todinha. embaixo. Exatamente. Então tem muitas mulheres, inclusive, que têm mais desejo, que têm mais libido e que às vezes ficam, mas eu não posso porque alguém me disse Tô que não grávida, podia. não Exato. pode. Imagina, não tem problema Não, e nenhum. outra coisa que eu digo sempre, gente, quando a gente tá fazendo um amorzinho gostoso com o namorado, com o boy, com quem com a parceira, sei lá, com quem quer que seja, a gente tá transmitindo afeto, amor e carinho para aquela criança. Então ela tá entendendo que Tem uma série de liberação de neurotransmissores. Eu acredito muito nisso daí, que é um ato de amor, é um ato que é bom, que é gostoso. Então a gente já vai ensinando, como você falou da alimentação, já vai ensinando pra criança que sim, curtir a vida sexual é bom, faz parte da nossa natureza e que não tem nada de errado nisso daí. Sem dúvida. Eu acredito muito nisso. Bruno, outra coisa. A gente sabe que por conta dessa primeiro parto ali, a primeiro filho, depois dos 40 anos, tem aumentado muito a necessidade ou a incidência, na verdade, de crianças nascidas através de fertilização. E aí sempre houve aquela interrogação grande na literatura. É a mesma coisa, criança que nasceu de FIV tem um pré-natal igual e tem uma vida exatamente, assim, uma vida intrauterina semelhante, sinalizações iguais. É isso mesmo? O que é que a gente tem de atualização? Boa é a cara dela. Você sabe, né, amiga? Mas é para você que está em casa. Eu não sei, Bruna, eu não sei. Me ajuda. Me ajuda, Bruna. Você já perguntou sabendo, né? Bruna, me ajuda. Diz aí, existe alguma diferença ou requer algum cuidado diferencial nesse pré-natal de uma mulher que engravidou proveniente de uma fertilização? Tudo é diferente na fertilização, quer dizer, tudo. Eu até falar tudo. Quando eu falo tudo, todo mundo fala assim, mas como é tudo se é uma gestação lá dentro? Mas o acompanhamento tem que ser um olhar diferente. A gestação por reprodução assistida e por fertilização in vitro, a gente fala fertilização como uma técnica, né? Mas existem, inclusive, subtécnicas dentro da própria fertilização. Então, hoje a gente já sabe que quando o embrião é congelado, quando o embrião é fresco, se tem ICSI, que é uma... Injeção entre as exato, colocar o espermatozoide de forma mecânica, não esperar na placa que o espermatozoide vai encontrar o óvulo, mas colocar já, furar já o espermatozoide. Tudo isso repercute dentro do pré-natal. Puta espermatozoide preguiçoso, hein, gente? Acontece. Não quer nem se dar o trabalho de... Na verdade, já tá lá, você só... Filho, nem na Nossa senhora, fiquei irritada aqui, hein, gente? Será que isso tem a ver? Será? Eita! Vai, Bruna, desculpa. Mas tudo eu me empolguei. Ela chocou, Kátia, chocou você. Eu vou nem dizer o que eu pensei. Não vai, que eu já sei o que é. Já sei o que é. Bruna! Concentra de novo. Tudo isso tem interferência no pré-natal. Então, quando a paciente, por exemplo, numa clínica de reprodução assistida, é acompanhada até 12 semanas de gestação e depois diz, vai procurar seu médico de pré-natal e vai lá e tá tudo bem, eu falo sempre assim, cadê o relatório da reprodução assistida? Elas me olham e falam assim, eu quero saber o que foi feito, qual foi o ciclo que foi feito. Os trabalhos hoje mostram que absolutamente tudo pode ter interferência no acompanhamento da gestação. E o que é mais importante no acompanhamento de gestação? De novo, é o olhar do profissional. É o médico que acompanha o pré-natal. Uma questão importantíssima. Gestação ectópica é mais frequente em reprodução assistida do que gestação espontânea. Pra você que não sabe. Sabe o que é gestação ectópica? Quando ela fica na trompa. Fora do útero. Pode ser em qualquer lugar. E isso é um choque, porque as pacientes geralmente me procuram, elas vão para reprodução assistida já sabendo que eu vou ser obstetra. Então, hoje eu tenho um grupo de pacientes completamente diferenciados, são maravilhosas, eu amo de paixão. Mas elas já vão para reprodução assistida e geralmente já me procuram logo no primeiro beta-HCG positivo. Porque eu falo para elas, o primeiro exame positivo, a primeira coisa que a gente tem que ter certeza é que não é ectópica. E todo mundo fica assim, mas como assim, como é ectópica? Eu coloquei dentro do útero.
exatamente por conta de toda a técnica, que é uma técnica diferenciada, é uma técnica, geralmente é uma técnica artificial. Então, o que foi feito? O útero contrai diferente, os receptores são diferentes, a mecânica é diferente, pH, tudo, microbiota. Aquilo ali interfere. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber. Então, a ideia, por exemplo, já começa... E isso é papel do obstetra, Kátia. O obstetra tem que saber, por exemplo, quando a paciente chega no consultório, se é uma gestação ectópica ou não. A gestação está dentro do útero ou não está? É responsabilidade do obstetra. E a paciente faz a reprodução assistida, geralmente vai na clínica depois de, 6 semanas, 4, 7 semanas. Eu não vi o embrião na ultrassonografia, o médico não está acompanhando, ela não sabe, o cara da reprodução assistida, o médico da reprodução assistida, não é o papel dele. Já fez a parte dele. Porque não é o papel dele, ele não é o obstetra, ele é um médico de reprodução assistida, ele é envolvido na técnica para a reprodução assistida. Então ele fez mesmo o papel dele. Exato. Mas a mulher agora, ela fica andando sem saber exatamente aonde ela está indo. E essa é uma questão importante. Então é mais comum abortamento, é mais comum gestação ectópica. Essas pacientes têm outras comorbidades, então a gente sabe que essas pacientes, elas demoram mais tempo, têm mais idade, têm endometriose mais associada. Isso traz outras questões que podem prejudicar mais a gestação. A placentação, que é quando a placenta se forma, não é a mesma. Então, a gente tem um aumento de incidência de pré-eclâmpsia, de parto prematuro, descolamento prematuro de placenta, tem um aumento de risco para hemorragia pós-parto. Aí, isso não é, e até vou dizer para você, não é um medo, é isso que é o mais importante. É conhecimento. E essa é uma grande diferença quando eu falo no consultório. Porque a paciente, quando me procura, ela fala assim, doutora Bruninha, agora? Eu falo, agora você está assistida. O mais importante é que eu sempre vou estar um passo na frente. Eu não posso estar passos atrás. Então, se existe uma alteração, é o médico que tem que estar alerta para identificar aquela alteração. Isso é o mais importante. Então, no acompanhamento de uma gestação de fertilização in vitro, o obstetra ele tem que estar sempre com um olhar atento para a etapa da gestação. A gestação ela é meio que um checklist de etapas. Ele tem que estar atento para cada etapa da gestação, para que cada uma dessas etapas cumpridas vai para a próxima, vai para a próxima, vai para a próxima. E aí tem uma outra questão atual também, ovo-doação. Então, a mulher, ela engravida de um óvulo doado. Esta mulher com ovo-doação também não é uma gestação como uma gestação espontânea. E o profissional tem que falar, e eu quero falar isso para você, porque muitas pacientes não falam isso para o médico obstetra que acompanha. Isso vira um segredo entre ela e o médico da reprodução assistida. E não pode. Então, esse é um pedido que eu faço para todas vocês, se você está aqui me assistindo e você tem uma gestação, fale com o seu obstetra, é importante que ele tenha esse conhecimento, porque o olhar, ele também é diferenciado. É mais frequente ainda que você tenha uma complicação no final da gestação, como pré-eclâmpsia, e o profissional tem que estar atento. Por exemplo, um edema que começa muito precoce. O profissional não pode simplesmente dizer para essa paciente, espera, tá tudo bem, vai para casa, depois você põe a perna para cima, vê o que você vai fazer. Não é assim que funciona. Então, é o olhar atento do profissional o tempo inteiro. Ele tem que ter a informação, os dados epidemiológicos e o olhar atento o tempo inteiro. É mais comum depressão pós-parto também. Então, a mulher não pode simplesmente... o obstetra fazer, por exemplo, eu fiz uma cesárea aqui, virou as costas, vou embora. Eu fiz um parto normal, acabou. Olha para a paciente, porque é diferente. Você tem que ficar no mínimo 1 hora depois que teve a saída da placenta, que o neném nasceu. É necessário que isso aconteça. Por quê? Porque você minimiza risco. Não para a paciente, para o filho dela, para a família dela e até para o próprio profissional que presta assistência também. Às vezes eu estou falando de parto, mas tem todas as etapas da assistência de fertilização in vitro. Eu sou muito fã da minha médica, a doutora Giovana, você a conhece, e ela teve esse cuidado muito grande comigo. É por isso que eu gosto muito dela. Ela é muito diferenciada. Então, na minha 3ª gestação, a dela era a 2ª, que foi a do Pedro, eu tava já com diagnóstico de depressão. E aí, geralmente, a gente fica 48 horas no hospital, né? Ela me deixou 3 dias. Ela falou assim, não, vou ficar um tempinho. Dá uma olhadinha. Ela ia sair de férias, ela ficou pra fazer o meu parto. Aí ela fez o meu parto e ela ia sair de férias. Eu falei assim, não, a doutora, aí a amiga dela que faz o parto, ela falou assim, vai vir passar amanhã pra poder te ver. Que foi quando eu não pude amamentar a primeira vez. Porque eu amamentei os 2 primeiros e não amamentei esses 2. Então, era o primeiro filho que eu não amamentava. Olha. E isso tava mexendo muito comigo a gestação toda. Então, ela teve esse olhar, esse cuidado, porque a gente tá sensível. É óbvio, natural. A gente tá mais sensível nesse momento de gestação, de parto, de pós-parto. Para mim, era uma situação nova. Eu ver o neném, eu ter o leite, mas eu não podia amamentar ali naquele momento. Então, ela teve tanto cuidado e tanto carinho comigo, que ela falou assim, não, vou ficar mais um diazinho aqui com você. E ela passava
passa médico, plantonista e tal, mas ela passava de manhã e a amiga dela passava de noite, exatamente por conta disso, desse cuidado da depressão pós-parto. Então é esse olhar humanizado realmente, que eu acho que eu gostei tanto dela, que eu gosto dela, sou fã da Giovana, falo dela sempre assim, mas é esse olhar do médico com um cuidado diferenciado e individualizado para cada paciente. Sem dúvida. Que eu acho que esse é o que faz... É a grande diferença, é tratar a gente como gente. Não como só mais uma mãezinha. Porque o tal do mãezinha, ai, ranço que eu tinha desse mãezinha. Mãezinha. Não, chama a gente pelo nome. Chama meu filho. Eu acho muito legal. Hoje em dia tem um negocinho na portinha, na maternidade, com o nome. Cara, meu primeiro filho não tinha isso. É muita diferença, né? É muita diferença. Não tinha, então... Tanto é que quando foi foi no Pedro mesmo, que foi o terceiro. A povo falou, oi, mãezinha, tudo bom? É o primeiro. Eu já tava de saco cheio de falar Não me chama mãezinha. Não, e já tava de saco cheio de falar que era o terceiro. Aí eu virei pro meu marido e falei assim, vamos fazer o seguinte, quando perguntar se é o primeiro, você fala, porque no seu caso é o primeiro mesmo. Então, aí elas vão te ensinar tudo. Como isso, e eu tô aqui, ó, largada, deitada, me deixa aqui. Me deixa costurada. Deixa a mãezinha dormir. Aí elas, mãezinha, quer aprender a dar banho? Eu disse, papai. Paizinho. E aí ele foi. Aí ele deu o primeiro banho, primeiro a fralda. Eu falei, é o primeiro e eu... Porque eu já tava cansada de falar que era o terceiro. E no quarto, então? Que aí, e é engraçado, porque cada filho é uma reação. Claro. Aí você tem o primeiro, mas é uma história. Aí você tem o primeiro. Quando você tem o primeiro, o povo já começa. E quando é que vai vir o irmãozinho? O povo já quer enfiar fio na gente. Já começa por aí. Aí, beleza. Mas quando chega no terceiro e no quarto, todo mundo... Meu Deus, aí tive o terceiro. Aí quando eu tive o terceiro, eu falei, não, é o terceiro. Então você já sabe, né? Aí agora encerrou. Aí o povo já quer encerrar os filhos da gente também. Aí quando cheguei no quarto, então, nossa, que coragem. Não tinha ninguém que não arregalasse o olho. Eu falei, gente, todo mundo quer julgar a quantidade de filho que eu tenho. Me erra, me deixa. Deixa a mãezinha, pai. Deixa eu. Ai, que coisa. O tal do mãezinho, eu tenho um rancinho. Somos duas, eu também tenho mãezinha. Eu também tenho muito ranço. Todo mundo entra no quarto. Velho, todo mundo entra no quarto e chama de mãezinha. Aí, cara, e entra todo mundo aquele... Aí entra o nutricionista, entra o médico, entra o anestesista, entra a faxineira. A faxineira quer olhar a teta da gente. Então, sai do colosso, desceu colosso. Não, no final eu já tava assim, ó. Entrou, passou na porta, eu já tava com a teta de fora aqui, ó. Quem é você? Não sei, mas os seus peitos... Mãezinha, todo mundo metia a mão naquela porra daquela teta, aquele negócio inchando, saia aquela daquele colosso. É um cara, entendeu? Todo mundo ela reviveu. Reviveu, você percebeu? Ela foi inflamando, voltou. Entendeu? Nossa, eu fiquei nervosa. Ai, o fogar chega. Cara, mas é isso, né? A individualidade. E antigamente, eu não sei como é hoje, mas eu tenho todas as pulseirinhas dos meninos. Então, os bichinhos não tem nome na maternidade. É filho de... Ainda é. Assim, Sempre é. Né? Mas já tem lá na portinha. Então, hoje eu vejo que tem essa diferenciação, que já tem esse cuidado. Mas o tal do mãezinha... Oi, mãe. Tem o ranço também do mãezinha. Deixa eu te perguntar uma outra coisa que me passou aqui agora. Do lado de cá, enquanto ginecologista, eu tenho visto muito falência ovariana prematura, insuficiência ovariana prematura, né? Os ovários que param de funcionar, de produzir hormônios antes do tempo, levando ao que a gente chamava antes de menopausa precoce. O que é que você que é uma grande estudiosa de ovário, né, de foliculogênese, inclusive vai estar com a gente no WIN. Você vai dar spoiler. Vai estar com a gente no WIN, falando sobre fisiologia do ovário, como é que a gente 8 da manhã, eu quero deixar muito claro. Lotada essa plenária do WIN, que vai ser o nosso curso, Bruninha vai estar lá. Já dei que dia? Dia 20 de setembro, 20. É 20. 20 de setembro. Achei que era 19 e 20. Bom, 19, 20 e 21 de setembro, o WIN não dá pra ficar de fora, o Bruno vai estar lá. Mas, a que você atribui, se você conseguisse, claro, com o que você tem estudado, esse aumento muito grande do envelhecimento ovariano? Só uma informação aqui para vocês, antes de Bruna responder, é que muitas pessoas não colocam isso em perspectiva. Por exemplo, o seu cérebro, ele funciona 80%, 90% da capacidade até seus 80, 90 anos. O seu coração continua funcionando 80%, 90% da capacidade até 70, 80, 90 anos. Seus rins continuam a filtrar e funcionar com 70, 80% da capacidade até os 90. O seu ovário, ele para de funcionar 100%
até mais ou menos 55 anos de idade. É. Então, um dos grandes motivos pelos quais isso acontece é o estresse oxidativo, que Exato. é uma causa de envelhecimento desse ovário. A que você atribui essa incidência tão aumentada de insuficiência ovariana prematura, levando em consideração tudo que você tem visto, desde a maternidade, porque geralmente assim, quando a gente começa a ver o que acontece hoje, e a gente já falou aqui em outros podcasts, que o seu ovário começa a envelhecer muito antes de você Muito. nascer, porque o óvulo que lhe deu origem estava na barriga da sua avó. Exato. Então, 2 gerações para trás já determinou o que é Exato. que você vai vivenciar. Aqui você atribui essa visão transgeracional e translacional do envelhecimento ovariano, Bruno. A questão transgeracional é fundamental, né? Então, como as nossas avós, nós somos filhos aí da década de 70. Quer dizer, eu tô falando eu tenho 47. Então, eu tô filha da década de 70. O que minha mãe viveu, o que minha mãe experimentou é o que eu sou e o que minha filha também é. Porque minha filha era exatamente isso. Era um ócito dentro do meu ovário, dentro da barriga da mãe. Então, é uma ideia de longevidade, Reação em cascata, exatamente, né? de longevidade, não é só aquele ponto da sua vida extrauterina, fora do útero. A sua vida começa dentro do útero e começa quando você é uma célula germinativa, né, dentro da sua avó. Então, eu sou, na verdade, filha da minha avó. E aí a gente vai andando e é uma loucura pensar a respeito disso, de todo mundo que experimentou, Essa o que conversa nem experimentou. todo mundo Nem consegue. todo mundo. Exato. Eu vou fazer uma cara assim. Eu E vou vou lhe dar ficar aqui, ó. balançando a cabeça. Vamos na assim, ó. sequência. Pra você entender em casa. Vamos na sequência aqui, ó. O ócito do Olha só, ouvido. Kátia é filha de Dona Damares. Como é o nome da Isso. sua avó? Edith. Então pronto, ó. Quando Dona Pronto. Edith estava grávida de Dona Damares tinha o ováriozinho dela lá. Dentro do ovário de Dona Damares já tinha a célula que deu origem à Kátia. A Kátia. Que você não veio de um folículo da sua mãe, Aham. mas o seu folículo já estava na barriga da sua avó, quando sua mãe também estava lá dentro. É mesmo? Não é lindo isso? Então, o que sua avó escolheu impactou na sua vida. 2 gerações para bem frente. que minha avó era nordestina. Tá vendo? Tá vendo? É isso. Boa. E é isso que a gente tá sentindo falta. A gente tá sentindo falta dessas mulheres que trabalhavam que iam na roça, que iam do lado de fora, que tinham exposição ao sol, que tinham saúde, que comiam bem, que não tinham o nível de estresse que a gente tem Cozinhava hoje, a própria comida. que não iam dormir tinha super iFood. tarde, que não tinha iFood, que cozinhavam a própria comida, que não tinham industrializados, ultraprocessados, aumento de gorduras saturadas, açúcares e todo. É isso que a gente tá sentindo falta. E é isso que os nossos ovários estão sentindo falta. Então, quando a gente tem um aumento de doenças autoimunes, por exemplo, a gente tem aumento de hipertensão, aumento de diabetes, síndrome metabólica, isso não está acontecendo de um lado e o seu ovário está separado, isolado. É. O que acontece externamente está acontecendo no ovário também. Algumas mulheres não têm a mesma história ao longo da vida, a mesma história transgeracional. E elas vão acabar tendo estresse oxidativo aumentado. Então, elas nascem, às vezes, em condições... A gente tem mais cesárea, a gente tem mais desnutrição, a gente tem mais uma série de fatores. Mães que trabalham em período noturno, trabalhar em período noturno está associado à menopausa precoce na prole, que é insuficiência ovariana precoce na prole. Então, existem várias, hoje, questões relacionadas a isso. É realmente o que existe publicado. Mais importante é o estilo de vida. É o que nós somos ao longo de gerações anteriores. Então, nós vamos ver, inclusive, uma onda muito maior de mulheres em insuficiência ovariana aí nas próximas gerações. Já tem visto isso. Muito, né? A gente tem mais endometriose, a gente tem mais infertilidade, a gente não é só questão de idade. A gente imaginar que na nossa prática clínica, a gente atender uma mulher de 27 anos, você fala, não, tem alguma coisa que não tá batendo aqui. E ela tem uma história clínica, então a gente vai conhecer a história dela, e quando eu pergunto da avó, todo mundo faz a cara, por que essa mulher tá me perguntando da avó? O que essa obstetra, essa da minha avó? Sei lá. E às vezes eu falo pra ela, eu faço um questionário, peço pra elas responderem antes, porque geralmente elas ligam pra perguntar, mãe, o que aconteceu com a vovó? Como é que foi? Porque não é uma história que passe, mas é uma história super importante para passar. Tabagismo é importante, o estresse oxidativo vem de todas as áreas, né? O estresse oxidativo é um desequilíbrio dentro da função mitocondrial, basicamente. A gente vai falar de mitocôndrias agora, já é que a Kátia vai ficar doidinha. Aí a Kátia vai dizer, chega. Eu ainda lembro. Eu ainda lembro das ATP da vida. É isso aí, tá vendo? Já tirou 10 nessa prova. Mas agora eu tô com uma curiosidade, assim, bem Manda. aleatória, que não tem nada a ver com o que vocês estão falando. Ai, meu Deus. É que só me gerou uma curiosidade Ai, meu mesmo. Deus. Eu sou mãe de meninos.
Se eu tava no ovário da minha mãe, que tava dentro da barriga da minha avó, meus filhos estavam no saco do pai deles, que tava no saco do avô deles? Sério? É sério? Não tava ou não tava? Dentro de você também. Dentro de você também, as células testiculares deles. Não, mas eu não tenho testículo. Não, mas moça. eles eram células germinativas, meu amor. Eles eram pedacinhos dentro de você. Eles estavam... Os seus filhos saíram de um óvulo do seu ovário. Foi. Então, a combinação do espermatozoide é outra. Mas o óvulo, ele é o mesmo. Ele tá dentro de você. É o mesmo óvulo. O que vai determinar se é menino ou se é menina é o espermatozoide. Isso. Mas o que é refeito, de acordo com o estímulo, inclusive. Isso, então. É porque diferente. se a gente tá dentro do ovário da barriga, o espermatozoide não. Não, Aquele negócio mas ali você- é autorreprodutivo numa velocidade muito Sim. rápida. Mas você contribui só com a sua parte. A sua Isso. parte é um cromossomo X. Então, Seus filhos também estavam dentro da barriga da Sim. sua mãe, do mesmo e jeito. aí, Então, se 50%. quando os meus filhos tiverem os filhos dele ou as filhas A deles, culpa vai... Também aí- vão carregar informações da Sua. gestação durante a sua gestação. que uau! É lindo isso. É sensacional. É né? lindo isso. E o que nos conecta todas as mulheres. Os homens não têm a mesma importância que as Não mulheres tem. nisso. É isso. Não tem, que eles não são tem. testiculares. Você A gente tem produziu produção ali, rápida. produziu ali, tá aquele negócio. Pronto, Tá. acabou. Põe milhões, só serve um. Um negócio. Não, ainda tá com preguiça de Ainda entrar. Ainda alguém tem que empurrar. Kátia não superou essa informação. Foi igual a mãezinha. Difícil. A mãezinha. Só isso que ele tinha que fazer. Só tinha que entrar, ainda tem que empurrar. Porra, tá difícil. Tá difícil pra humanidade. Tá difícil pra humanidade. Mas essa é a nossa beleza. Essa é a beleza que conecta todas as mulheres. É por isso que eu acho a gestação tão fascinante. A sua gestação, ela não é só sua, Kátia. Ela é gestação sua, dos seus netos, dos seus bisnetos. A saúde, ela é uma linha do tempo que conecta todas nós. Todas nós. O que a minha bisavó, tataravó, avó, quantas avós vieram antes de mim, quantas virão depois de mim, elas todas, então, todas elas dependem daquilo que aconteceu durante a gestação. A gestação é o momento mais importante para a saúde humana. O maior pesquisador nisso chama-se David Barker, que é o criador da teoria DORA, que é a origem desenvolvimentista que eu falei no começo. O maior pesquisador é o David Barker, e ele fala, se você quer cuidar da saúde pública, cuide da gestação. É a única forma que a gente tem de interferir na saúde pública. Porque se a gente já está dando um começo alterado para essas crianças, eu tenho sempre que correr atrás do prejuízo. Uma criança que estava obesa dentro da barriga da mãe, que era grande para idade gestacional, enfim, tem denominações, o risco para ela ter complicações é maior. De quem é a responsabilidade para cuidar dessa criança? Do pré-natal, é do obstetra, é da enfermeira obstétrica, é do nutricionista que acompanhava essa mulher. A responsabilidade é da medicina como um todo para cuidar. Hoje a gente tem um aumento de doenças cardiovasculares. E aonde começa a moldar a saúde cardiovascular? Na vida intrauterina. Hoje os trabalhos já mostram isso. Se a criança tem uma condição adequada metabólica dentro da vida intrauterina, ela nasce em vantagem aos pares que não nasceram de uma condição metabólica adequada. Então, as crianças que têm condições metabólicas alteradas, desnutrição, e aí eu fiquei com culpa, eu tenho estresse. Cara, usa isso como poder. Usa isso como poder para você transformar a sua vida e transformar a vida dos seus filhos. Porque o que você quer? Eu acho que o mais importante é o que eu quero dessa gestação, o que eu quero para os meus filhos. Cara, todo mundo vai perguntar, mas eu quero saúde. Não tem uma mãe que não diga que quer saúde para os seus filhos. Não tem. E você só vai conseguir ter saúde para os seus filhos se você tiver uma gestação. Um pré-natal do século XXI atualmente. Porque o pré-natal do século passado... Né? Eu morreria pelos meus filhos, pois seja saudável por eles. Viva por eles. É exatamente a melhor forma de você viver Exato. por eles, é sendo saudável na programação dessa sua gestação. Antes de você engravidar, Exato. a gente sempre fala muito, né, Bruna? Essa história de, não, você quer engravidar? Só tomar sulfólogos 3 meses antes, acabou. meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, com toda a nessa, evidência. né? Ainda tem gente que replica isso aí. Então, assim, seja saudável por 2, não é coma por 2, seja saudável por 2, né? Se programe para viver Exato. pelos seus filhos. E viver pelos seus filhos requer que você viva por você mesmo também, durante a sua gestação e na programação para a sua gestação. Só para você ter ideia, a gente fala dessa linha do tempo super longa lá da avó, mas assim, a gente sabe que o óvulo que deu origem ao seu bebê,
ele foi recrutado pelo menos 9 meses antes. Exato. De 9 a 12 meses, 9 a 18, depende do trabalho. Então, assim, seria pelo menos 1 ano e meio de programação metabólica para aquele óvulo ali que você vai engravidar. Então, se você está pensando em engravidar, e essa é a grande riqueza de podcasts como esse, se programe 1 ano e meio antes. Seja saudável pelo menos 1 ano e meio antes. Assim, tipo, agora vou me alimentar melhor, vou tentar dormir melhor, vou fazer atividade física, vou tirar bebida alcoólica, vou... Diminuir o café, vou emagrecer, vou equilibrar. Isso. Se você trabalha no período noturno, já trabalha para você avaliar o que você pode fazer. Exatamente isso. Você vai se programar para isso. Não vou deixar ninguém maluco, que eu sempre digo nas minhas aulas também, que eu digo, se você quer se programar para engravidar, você já tá dependendo... Já tá atrasado. Porque você já tá dependendo daquilo que foi feito anteriormente. Você quer programar para engravidar... Você quer netos, Kátia? Quero. Bisnetos? Também. Então, se você tivesse uma menina... Você tem 4 meninos. 4 meninos. Se você tivesse uma menina, eu já diria pra você, você deveria ter cuidado dos seus netos quando você tava com a sua menina dentro da sua barriga. Esse é o tamanho do poder que a gente tem. Com grande poder vem grande responsabilidade. Sim. Peter Parker. Exatamente. Então, a gente precisa cuidar disso. A gente precisa trazer essa informação. Porque gestar não é só... eu tenho um neném, ele é um parasita, e agora isso aqui é um caos e tá tudo horroroso, eu tô pesada. Não. Gestar é uma responsabilidade enorme. Muito e um poder fantástico. Fantástico. Nós somos portal de vida. É a coisa mais incrível. É a coisa mais incrível que existe. E a gente tem que assumir isso e cara, respeitar isso dentro da nossa feminilidade. Eu acho isso mais importante. E cuidar da gestação humana mesmo, como um todo. Então, não adianta só olhar para trás e falar assim, poxa, eu podia ter feito. Cara, faz agora. Informação não falta. Olha, de novo, o celular do André tá aqui. Conhecimento é commodity. Conhecimento é commodity. André fala, Kátia fala sobre sexualidade, você tem informação sobre isso. André fala sobre saúde ovariana, sobre endometriose, eu falo sobre gestação. Conhecimento é commodity. O Instagram tá lá pra todo mundo acessar. Instagram, YouTube, LinkedIn, todas as coisas que a gente tem aí. Falando em Instagram, LinkedIn, já deixa, aquela câmera ali é toda sua. Já deixa aí quais são as suas redes sociais, como é que o povo faz pra marcar consulta. É lá em Brasília, viu, gente? Mas hoje em dia eu sei que eles atendem online. Eu atendo o mundo inteiro. Eu ia dizer, olha, eu tô em Brasília, gente, mas eu tô atendendo o mundo inteiro. Isso foi uma bênção. Não, isso foi uma bênção, porque de tudo na vida a gente tem que tirar coisas positivas. Com certeza. Mas a pandemia nos trouxe essa evolução. Às vezes eu fico até pensando, será que foi necessário que houvesse uma pandemia para que a gente pudesse evoluir a esse ponto? Porque, gente, antigamente eu não tinha acesso a André. Não tinha acesso a fazer uma consulta. Eu tinha que lá em Campina Grande, imaginou? Então, hoje em dia, a gente ela tem... vai. Ela vai. Mas não é pro André, é na Alexia. É na Alexia. É você, ela pegou, ela catou a informação. André... Ela aproveita, né, que tá lá. Eu vou ver o André. Oi, Ana Alexia. É coincidência. Mas a gente tem a grande facilidade hoje em dia de ter acesso a profissionais incríveis em qualquer lugar do mundo que a gente tiver. É isso mesmo. E como é que o povo faz para ter acesso a você, mulher? Essa profissional. Eu tô... Essa profissional sensacional. Hoje eu atendo todo mundo por telemedicina. Minha vida aí é por telemedicina. Eu moro em Brasília hoje. Vivo numa ponte aérea Brasília-Miami, se a gente pode chamar isso de ponte aérea. Ainda bem que tem voo direto. Ainda bem que tem. Eu tô no Instagram, @DRA, que é doutora Bruna Pitaluga. Tô no YouTube, que é um canal que eu amo de paixão. Entrei no LinkedIn recentemente também, tô aí me aventurando num outro canal. E tô em todos os lugares que me convidam pra falar. Eu tô no IN. Tá no IN. E Bruna tem uma série de cursos. Então, se você é colega obstetra, eu fui aluno de Bruna, nossa amizade começou disso. Eu era aluna dela, ela já esteve com minha aluna. Sim. A gente senta nessa troca, desde, né? Fizemos muitas lives juntas na pandemia. Ela foi obstetra dos meus filhos. Eu hoje sou o médico dela. Então, assim, você é uma profissional que muda vidas. Mudou a minha vida, mudou a minha carreira e muda tantas outras pessoas. Obrigada. Então, se você está aí assistindo, não deixe de fazer parte desses cursos de Bruna, porque, assim, transforma completamente. Aí, para os seus cursos também, onde é que eles acessam? É dentro do Instagram? Dentro do Instagram tem a link da bio, e dentro da link da bio tem todas as informações sobre cursos e, enfim, aí a gente tem um mundo lá, tem curso, eu falo sobre imunologia reprodutiva, sobre gestação, sobre fisiologia da gestação, sobre pré-eclâmpsia, sobre diabetes gestacional, eu falo sobre tudo. Eu sou uma apaixonada pela gestação humana e eu espero contagiar você também com essa paixão
E é isso que eu escuto dos meus alunos, que fica todo mundo apaixonado depois pela mesmo. gestação humana. Você realmente é uma profissional apaixonante. Obrigada. De verdade, você tem uma energia muito legal. Obrigada. Eu sabia que você ia amar. Amei. A gente falou isso. A gente falou isso no off. Eu falei, a Kátia, eu vou conversar com a Kátia. Só Eu disse que vocês vão se amar. Você vai se amar, você vai ouvir, mas vocês vão se encontrar, vai ser uma delícia. Eu já tive uma clínica. Eu sou físio e eu comecei trabalhando com gestantes. A minha clínica se chamava Clínica Vida. Olha. Por quê? Porque eu acredito que uma mulher que carrega outra Olha vida, só, é isso. ela carrega o maior dom de Deus que a gente pode ter na nossa vida. E é o maior momento de plenitude que eu acho que a gente pode ter na nossa vida. É quando a gente tem um outro serzinho dentro da gente, sabe? Exato. E assim, as minhas gestações foram 4 gestações totalmente diferentes uma das outras. Mas quando o meu primeiro filho nasceu, meu filho, ele me trouxe um poder muito grande. Muito. Porque eu acho que esse é o poder que os filhos têm na nossa vida. Quando meu filho nasceu, eu estava passando, eu conto essa história no meu livro, eu estava num casamento não muito bacana aí. E um dia eu falei para ele, gente, se eu dou conta de criar uma vida, se essa vida depende de mim, porque era 100% amamentado no peito, então nem água o menino não tomava, nem chá, nem nada. Como é que eu não estou dando conta de cuidar da minha própria vida? Uau! Então foi meu filho quem me ensinou a cuidar da minha própria vida. Te amo, viu, mãe? Vitinho aí. Então foi o meu filho quem me ensinou isso. Então uma mulher que é capaz de gerar uma vida, ela tem que dar conta da sua própria vida. E hoje vocês falando aqui não apenas da nossa vida, mas da vida das nossas filhas, das nossas netas e de todas as mulheres. Quando a gente vai estudar um pouquinho de xamanismo, a gente fala uma mulher que se cura. Ela cura todas as mulheres ao redor dela, né? Eu acho que você não é médica, eu acho que você é uma grande curandeira. Eu acredito nisso também. Deus abençoe muito Obrigada, o seu Kátia. trabalho, a sua Obrigada. jornada. E que através de você, muitas vidas possam ser transformadas. Muito obrigada por hoje. Meu amor. Muito obrigada mesmo. Ah, que gostoso! E finalizando nesse clima, eu quero só pedir uma última coisa que a gente sempre faz e pede para todos os convidados. Teve algum livro que você leu e que foi um despertar para uma evolução espiritual na sua vida? Para não vale artigo, tá? Não vale artigo. Não é todo dia muito, mas algo que mudou. Tipo, aqui é realmente um filme, um livro, alguma coisa que você quer deixar aí de indicação. Eu vou ficar muda porque eu tô pensando aqui, gente, não. Ela leu de física quântica. Eu tava... A pessoa tá com gato. Como é que acompanha a pessoa que lê física quântica do gato com filho? Gente, eu não consigo dizer uma coisa que eu tenha específica que eu tenha lido. Olha que loucura. É só artigo mesmo, né, irmã? Só artigo, eu ia falar. Que você disse, esse aqui também... deu um tchan. Então ela vai assistir os outros episódios. Eu não assisto nem Netflix, eu não assisto nada. Eu sou a pessoa, eu sou meio esquisita. Eu não assisto nada disso, eu não vejo nada. Então vou mudar. Deixe uma frase final para as pessoas que estão nos assistindo e que se todas as pessoas do mundo pudessem ver essa frase, as pessoas diriam, eu quero ser lembrada por isso aqui. Essa é a forma como Bruna Pitaluga enxerga a vida. Cuidem das mulheres. Simples assim. Linda. Cuidem das mulheres. É isso. A gente só vai ter saúde, a gente só vai ter prosperidade, a gente só vai conseguir avançar com saúde feminina. E é isso que está faltando. Perfeito. É isso. Perfeito. Foi um papo sensacional, incrível, como eu já sabia. Eu tô aqui, olha, eu vou dizer pra você que eu vou sair daqui e vou falar assim, como eu não sabia? Faz parte. Como eu não vi filme? Talvez a gente tá precisando dar uma descansadinha. Acho, né, que... Eu descanso lendo artigo 3 da manhã. Não julgo. E me mandando. Não julgo. Gente, olha, quando eu li David, vou até te falar, porque você falou do artigo, não vamos encerrar pra essa... Quando eu li David Barker a primeira vez, eu chorava igual criança. Então, é artigo. Quando eu li Gilmore falando mesmo que a gestação é plena, eu chorava igual criança. Eu não sei. Não é que ela não leu, é que a gente que não dá conta de ler o que ela tá lendo. É isso aí. É isso aí. É isso. Para você que está nos assistindo aí no YouTube, tenho plena convicção que você, assim como nós, também amou. Já compartilha esse link nos seus grupos de WhatsApp para que mais e mais mulheres e homens possam entender e conhecer sobre saúde da mulher e saúde reprodutiva. Se inscreve aqui no canal,
Deixa seu like para que mais e mais pessoas também possam ser impactadas com esse conhecimento. E se você está nos ouvindo aí pelo Spotify, também segue aqui o nosso canal e avalie o programa com 5 estrelinhas para que mais e mais pessoas também possam conhecer profissionais incríveis como a minha amiga, minha irmã, doutora Bruna Pitaluga. Obrigada. E a gente está sempre por aqui, todas as quartas, às 19 horas. Aquele Valeu. super beijo e até o próximo. Tchau, tchau.